Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 20 de setembro, quarta-feira da 24ª semana do Tempo Comum, a igreja celebra Santo André, São Paulo e seus companheiros. Então, pensamos a intercessão nesse dia desses mártires que deram a vida pelo amor ao Evangelho, pelo amor à igreja. Estamos no mês de setembro, mês da Bíblia, né? Cada manhã eu faço questão de relembrar que é um mês importante para meditarmos a palavra de Deus, para darmos continuidade a essa graça através da Lexio Divina, esse método de oração que a igreja nos oferece. Então você é convidado a todos os dias a meditar com a palavra do Senhor, a oferecer uma Bíblia àquela que não tem, que é aquelas pessoas que não têm oportunidade de poder cada dia, cada manhã rezar com a palavra de Deus. E esse mês que a igreja nos impulsiona a vivermos isso. Também oferecer um compêndio, uma Lexio Divina e a divulgar esse link para que outras pessoas sejam alcançadas. Neste mês também de setembro, a nossa comunidade, de modo particular, a missão aqui do Rio de Janeiro, está organizando o Festival das Famílias, com a edição do Rio de Janeiro, e você é convidado a estar conosco com toda a sua família. Teremos uma programação recheada, né, desde os avós, os adultos, os jovens, as crianças e também os berçários, né, os bebês podem vir participar conosco. E no domingo teremos a Dominus Day, que será a nossa feijoada. Então você tem esse convite pelo um preço bem simbólico, a beber da graça do festival. Teremos, né, várias palestras, teremos momentos artísticos durante a noite para as famílias. E ainda por cima, no domingo, reunir a nossa família para almoçarmos fora de casa. Então tá aí o convite do nosso Festival das Famílias e da nossa Dominus Day. Indo para a liturgia de hoje, aquilo que a igreja nos oferece, na primeira leitura, ela é retirada da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Escrevo-te estas coisas, esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus, que a igreja é do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Seguramente, grande é o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, proclamado às nações, crido no mundo, exaltado na glória. Então, uma bela leitura hoje São Paulo nos apresenta, inclusive tem até uma composição, né, uma música com essa passagem. E é bonito de perceber nessa leitura de hoje, ele já começa dizendo assim: escrevo-te estas coisas, esperando encontrar-te dentro em breve. Então, olha o cuidado, o zelo de São Paulo com o seu filho, sobretudo com o seu povo, dizendo que em breve, né, ele está ansioso para encontrar. E aí ele vai dando já as recomendações, né? Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus. Ou seja, ele tem a confiança daquilo que foi dado como instrução, como ele deveria se portar diante da casa do Senhor, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. E para cada um de nós, essa leitura hoje vai nos fazer adentrar nesse mistério que é a nossa igreja, nesse mistério ao qual nós somos chamados a cada dia a sermos também essas colunas da igreja. E não só os apóstolos é convidado a serem colunas da igreja, mas nós também somos convidados como homens e mulheres de Deus, com o coração renovado e, sobretudo, nessa certeza desse amor do Senhor, da sua eleição com cada um de nós. Ele diz, seguramente, grande é o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, justificado no Espírito e contemplado pelos anjos, proclamando às nações, crido no mundo e exaltado na glória. Então, de rezarmos com essa palavra hoje, pedindo ao Senhor essas graças para cada um de nós. O salmo de hoje é retirado do Salmo 110. Aleluia, celebra ao Senhor de todo o coração, na intimidade dos retos e no conselho. Grandes são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama. Sua obra é esplendor e majestade, e sua justiça permanece para sempre. Ele deixou um memorial de suas maravilhas. O Senhor é piedade e compaixão. Ele dá alimento aos que o temem, lembrando-se sempre da sua aliança. Mostra ao seu povo a força de suas obras, entregando-lhes a herança das nações. Então, o salmista começa hoje glorificando, cantando o aleluia, celebrando ao Senhor de todo o coração. E é esse o convite para cada um de nós, nesta quarta-feira, celebrarmos o Senhor, rendermos grandes louvores. Temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. E aí o salmista vai dizer, na intimidade dos retos e no conselho, grandes são as obras do Senhor, digna de estudo para quem as ama. Então, nós tocamos todos os dias nessa grandeza da obra do Senhor, na maravilha que o Senhor realiza no meio de nós. Então, peçamos ao Senhor essa graça
de verdadeiramente sermos homens e mulheres que reconhecem e que tocam nas maravilhas de Deus. E hoje, quarta-feira, é um dia também que celebramos, que recordamos, melhor, a providência, esse dia em que pedimos a intercessão de São José. Então, nós temos motivos para recordar de fato a providência de São José, que não nos deixa faltar nada. E aí o salmista continua, né? Sua obra e esplendor e majestade, e sua justiça permanece para sempre. Ele deixou um memorial de suas maravilhas. O Senhor é piedade e compaixão. Então, o Senhor deixou um memorial. Então, devemos fazer memória, né? Recordar as maravilhas do Senhor no meio de nós, em nossa comunidade, na nossa vida vocacional, no chamado que Deus fez com cada um, na nossa vida profissional. Tantas maravilhas o Senhor realizou e nós somos convidados neste dia, o salmista nos lembra, devemos fazer memória, reconhecer essa piedade e compaixão do Senhor que cuida, que alimenta o seu povo e que nos faz lembrar sempre da sua aliança, mostrando ao seu povo a força de suas obras e entregando-lhe a herança das nações. O evangelho de hoje, retirado do livro de São Lucas. A quem, pois, eis de comparar os homens desta geração? Com quem se parecem? São como crianças sentadas numa praça, a se desafiarem mutuamente. Nós vos tocamos flautas, mas não dançastes. Nós entoamos lamentações, mas não chorastes. Com efeito, veio João Batista, que não come pão e nem bebe vinho, e dizeis, o demônio está nele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um glutão e um beberrão, amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então aqui vem um questionamento do Senhor que vai manifestar o coração do homem que, de um lado ou do outro, tem sempre uma reclamação, tem sempre um questionamento. E ele primeiro começa dizendo, né, como é que nós vamos comparar esta geração, estes homens? Com quem eles se parecem? Com crianças sentadas na praça que se desafiam mutuamente? Ele já vai dizer que a geração é como essas crianças que não têm o discernimento e que muitas vezes estão ali dispersas e que não contemplam o mistério da graça. E ele vai fazer duas comparações, né? Primeiro, veio João Batista, que não comia nem pão nem vinho, eles diziam que estavam com demônio. Depois veio o Filho do Homem, que comia e bebia um vinho, e eles diziam que era um glutão, beberrão, amigo dos pecadores e publicanos. Então, nenhum lado, nenhum outro agradavam o povo tinha motivos, né, para julgar, para condenar. E quando eu li esse evangelho de hoje, eu não queria adentrar necessariamente no texto, mas eu queria me adentrar na atitude que nós podemos ter diante dos irmãos, diante de uma situação ou outra. E precisamos pedir ao Senhor uma graça não só de discernimento, mas um olhar benevolente, um olhar de compaixão, um olhar que compreende o outro na sua essência e na sua totalidade e que não faz julgamentos a partir das suas atitudes e reações. E hoje o Senhor nos convida a isso através desse evangelho, a de fato termos um olhar que olha para o outro de uma forma objetiva, não de forma subjetiva, a partir daquilo que a pessoa representa, que a pessoa é, da sua atitude. E hoje o Senhor vai nos fazer essa chamada de atenção. E ele termina o evangelho dizendo, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então, peçamos ao Senhor hoje o dom da sabedoria para cada um de nós. Peçamos a graça de estarmos num profundo discernimento da sua vontade. Peçamos ao Senhor a graça de que a sabedoria nos ensine a nos comportarmos e a testemunharmos, mas, sobretudo, a vermos além daquilo que nós podemos julgar pela aparência, pelo comportamento, por aquilo que nós acreditamos ser verdade. Peçamos de fato o dom do Espírito Santo, essa graça. E hoje, como a igreja celebra estes santos mártires, peçamos também a intercessão destes homens, né? Santo André, Kim e São Paulo. Tornaram célebres neste dia o testemunho de 103 mártires coreanos, que foram canonizados pelo Papa São João Paulo II na sua visita em maio de 1984. Tudo começou no século XVII, com interesse pelo cristianismo por parte de um grupo de letrados que, ao lerem o livro do missionário Matheus Risse com o título O Verdadeiro Sentido de Deus, tiveram a iniciativa de encarregar o filho do embaixador coreano na China na busca das riquezas de Jesus Cristo. Com a eficácia do Espírito, começaram a evangelizar de aldeias em aldeias, a ponto de somarem em 10 anos 10.000 testemunhas da presença do ressuscitado.
Várias vezes solicitaram do bispo de Pequim o envio de sacerdotes, a fim de organizarem a igreja. Roma, porém, era de difícil acesso e o Papa sofria com a prepotência de Napoleão. Resultado, somente a igreja pôde socorrer aos cristãos coreanos 30 anos depois, quando os cristãos coreanos tinham sido martirizados aos milhares, juntamente com os 103 mártires, dentre eles André, o primeiro padre coreano, morto em 1845, e 10 clérigos e 92 leigos. Alguns testemunhos ficaram gravados, e dentre tantos, dado que o Senhor do céu é o Pai de toda a humanidade e o Senhor de toda a criação, como podeis pedir-me para o trair? Se neste mundo aquele que traiu o pai ou a mãe não é perdoado, com maior razão, não posso nunca trair aquele que é o pai de todos nós. Teresa Kyon. Os primeiros mártires coreanos escreveram com sangue as primeiras páginas da história na igreja, da própria pátria. Na data da canonização, do início da evangelização da Coreia. Esta nação contava com 1.400.000 católicos de 14 dioceses, 1.200 sacerdotes, 3.500 religiosos e 4.500 catequistas, atestando mais uma vez a frase de Tertuliano: o sangue dos mártires é sangue de novos cristãos. Então, peçamos nesse dia a intercessão destes homens e mulheres de Deus, santos mártires que deram a vida pela igreja. Peçamos a mesma coragem de não negarmos o Senhor e de darmos a vida uns pelos outros. Tenhamos uma bela quarta-feira neste dia e que Deus os abençoe.